mole. Tem que ter pedido para tua mãe, para. Glória a Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo número 1, versículo de número 26. Só o 26, já que a Amanda já leu todos os versículos. Já vamos ler. Glória a Deus, me ajudou pra caramba. Vou falar igual o irmão que a gente tinha lá na conversa da chácara. Já está lido, já está entendido. Os irmãos já entenderam, eu sou goleiro, não preciso nem pregar. Tinha um irmão lá que fazia isso não. Isso era o cara na escola. Os irmãos já entenderam, não preciso explicar isso aqui não, porque já está subindo. Diz assim: e no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Bem, só até aí. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por sua vontade, obrigado por sua misericórdia, obrigado por sua compaixão, obrigado pelos seus milagres, obrigado por o Senhor estar falando conosco, ó Deus amado, da mesma maneira que o Senhor falou com Maria, da mesma maneira que o Senhor já tem falado conosco nessa noite, ó Deus amado, suprindo as nossas necessidades, ó Deus, porque é bem verdade que a missão do Teu Espírito, ó Deus, é fazer aquilo que nenhum de nós podemos fazer, ó Deus, e dentro desse contexto Ele supre as nossas necessidades com a sua glória. Ele nos dá mantimento, ó Deus, capacitação, sustentação para permanecer, para prosseguir, para ir adiante, ó Deus, e para tanto estamos aqui te adorando em nome de Jesus. Amém. Podem tomar assento. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, nós estamos falando de um tema muito abençoado. Esse tema, como a nossa diaconisa Amanda já deu a introdução para nós, é um tema que trata sobre a escolha de uma mulher para ser a portadora das boas novas e que traria o Messias, o Machias, o Senhor sobre a terra. E nós vamos encontrar nesse texto Lucas, o autor, e Lucas, ele é autor de 2 livros. Lucas, ele na verdade é um livro que vai se dividir em 2 livros: o livro de Lucas, o livro que denomina o seu nome, e também o livro dos Atos dos Apóstolos, que vai dar-se início logo ao capítulo 24 desse mesmo que nós acabamos de ler, dando continuidade aos atos dos apóstolos na terra, aquilo que os apóstolos vêm realizando, aquilo que os apóstolos vêm fazendo. Lucas é conhecido como teólogo do Espírito Santo, porque como conhecido como aquele que vai dar ênfase à obra do Espírito Santo na terra e sobre alguns personagens importantes. E ele começa relatando essa importância, falando da mulher que nós chamamos de Maria, e que ela foi portadora das boas novas, e ela tem uma importância muito forte, uma importância muito grande. Lucas é um autor grego, e o único autor grego da Bíblia. Nós não temos um outro autor dos evangelhos, ou que escreveu os evangelhos, que não fora cristão ou que não fora judeu, mas Lucas é um autor grego, e é uma pessoa que vai andar com Paulo, que vai andar com Pedro, e que vai detalhar a obra do Espírito Santo na terra, vai detalhar aquilo que Deus ele está realizando, aquilo que Deus está fazendo, e ele vai enfatizar aquilo que Deus quer. É interessante entendermos que Lucas ele não retrata, ele não revela, ele não fala do Espírito Santo na mesma ótica em que Paulo fala. Nos evangelhos, ou no evangelho lucano, ele não tem a mesma teologia, o mesmo ensino que Paulo tem. Embora eles tenham andado juntos, Paulo ele vai falar uma temática do Espírito Santo totalmente diferente da temática de Lucas. E o que nos chama a atenção é que aquilo que Deus ele vai fazendo, aquilo que Deus ele está realizando. E nós, quando nós estudamos a teologia, mesmo que seja uma teologia básica, os nossos professores, ou a maioria dos professores, tem ensinado, tem falado que os evangelhos eles vão fazer a transição de um período que nós chamamos de interbíblico, e é um período em que muitos vão dizer que Deus parou de falar por meio de profetas na terra. E na verdade Lucas ele vai trazer, ele vai desconstruir um pouco essa temática. Lucas ele vai desconstruir um pouco essa construção de ensinamento de que Deus
parou de falar por 400 anos, e o que na verdade não acontece, Deus continua falando. Deus talvez não tenha mais falado por profetas literários, por homens que escreveram ou por homens que deixaram a sua literatura por 400 anos, mas neste período Deus não se cala, Deus não para de falar, Deus não para de agir, Deus não deixa a história ao seu bel prazer, pelo contrário, Deus continua conduzindo a história. Prova disso é o primeiro livro do livro de Lucas, o primeiro capítulo do livro de Lucas, versículo 26 em diante, quando nós vamos ver que Deus agora marca um encontro com uma cidadezinha chamada Nazaré, uma cidade da Galileia chamada Nazaré, aonde teria uma mulher que seria muito abençoada, seria muito agraciada, e que dela sobreviria uma bênção tão linda para a humanidade. E prova disso é que Deus, ele olha e fala: eu continuo falando, eu continuo agindo, eu continuo realizando, a minha obra continua sendo feita, meu espírito continua sendo derramado, a minha graça continua sendo realizada, as minhas obras continuam sendo executadas, mas eu preciso de alguém que seja sensível àquilo que eu tenho para fazer, diaconisa Wanda. Eu preciso de alguém que esteja sensível àquilo que eu tenho para realizar, aquilo que eu tenho para executar no meio dos anos. E você vai ver aqui no capítulo 1 de Lucas, no versículo 26 em diante, uma história muito linda, concluindo ou cumprindo-se algumas profecias bíblicas acerca do Messias, de que o Messias viria sobre a terra e que o Messias traria uma aliança e restauraria a aliança quebrada, o pacto quebrado, a comunhão quebrada, o distanciamento que havia entre Deus e o povo, ou aquela falta de fé que havia entre Deus e o povo. E você vai ver agora uma mulher sendo escolhida, e como bem Wanda falou, houve algumas problemáticas que aconteceriam quanto a isso, por ela ser virgem, nunca ter conhecido um homem, e o verbo conhecido aqui para este texto é iadá no hebraico, e o verbo iadá no hebraico é o verbo que se dá a conhecer de maneira relacional, ou seja, ter relacionamento sexual. Ou seja, Maria, ela diz que ela ainda não tinha conhecido, não tinha tido relações sexuais com seu esposo ou com o homem que ela estava noiva, e como ela então daria à luz a um filho, já que ela ainda não havia sido conhecida por um homem, ela ainda não tinha se deitado com um homem. E aí agora o anjo, como você bem conhece a história, vai nos ensinar que o que ela vai conhecer é do Espírito Santo, o que ela vai conceber é do Espírito Santo. E daí nós vamos ver então Deus aparecendo por meio do Espírito e já agindo na vida do ser humano para concluir, para fazer, para executar a sua obra, o seu poder, a tua graça, demonstrando a sua misericórdia. Às vezes nós pensamos que Deus está em silêncio, Wanda. Às vezes nós pensamos que Deus não está fazendo, que Deus não está agindo, que Deus não está executando, porque os nossos olhos não estão vendo a atuação de Deus. Nós costumamos entender e costumamos pensar que aquilo que está acontecendo é aquilo que os nossos olhos estão vendo. Se os nossos olhos não veem, se os nossos olhos não contemplam, se os nossos olhos não enxergam, não está acontecendo. E não é bem verdade. Você não vê o vento, mas você sente o vento, e você sabe que o vento está aqui, que existe o vento. O ventilador está agora produzindo um vento artificial, e que você está sentindo esse vento artificial, e você só sabe que está vindo da direção do ventilador porque você sabe que ele está por circular produzindo esse vento. Mas existe o vento natural, em que você não sabe como ele é produzido, a não ser que você estude um pouco mais, mas você sabe que ele é natural e que ele existe, que ele está ali porque você o sente, porque você consegue sentir com que ele bata sobre você. Da mesma maneira, a Maria, nesse momento, ela ainda não tinha o conhecimento daquilo que estava acontecendo, daquilo que estava sendo realizado, mas ela já estava sentindo, ela já estava recebendo. E às vezes é assim na nossa vida. Talvez os nossos olhos não consigam contemplar, mas Deus está movendo, Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está realizando, ainda que os nossos olhos não consigam contemplar, mas vamos experimentar. Às vezes o
que Deus tem para nós é experimental. Maria passaria a ter uma experiência nova, um conhecimento novo. Ela estaria experimentando algo que ela ainda não havia experimentado e algo que ela ainda não tinha experiência, e que não impactaria somente a vida dela, mas a vida de todos quantos estavam ao seu redor, a vida do seu esposo, a vida dos seus familiares, porque agora Deus, além de falar com Maria, Deus tem que falar com mais alguém. Com quem que Deus tem que falar? Com José, porque José é o homem que está comprometido com Maria. E Deus, entendendo isso, o que Deus faz? O mesmo anjo que fala com Maria é o anjo que vai falar com José, para ele não intentar no seu coração em abandonar a sua esposa, em despojar a sua esposa, em largar a sua esposa, porque era isso que ele estava pensando em fazer em secreto, para não denigri-la ainda mais, mas sabendo aquilo que havia acontecido e o que ela estava esperando não era dele. Logo ele entende no seu pensamento que ela havia já adulterado ou deitado com outro homem. Mas o que Deus faz é lindo. Deus começa a revelar, Deus começa a executar o seu projeto, Deus começa a arquitetar o seu plano de forma maestral, de forma linda, de forma exponencial, de que dele seria a glória, dele seria a exaltação. E você entende que nesse primeiro projeto Deus não usa profetas, e talvez você esteja pensando, mas Deus não usou profeta, pastor. Deus falou através do anjo. Deus usou o próprio anjo para falar com Maria e para falar com José, e isso vai acontecendo, o contexto vai se desenrolando e os capítulos vão passando, os versículos vão passando, e Deus agora entende que tem que preparar o ano, preparar o caminho, preparar tudo aquilo que está acontecendo. E o mesmo Deus que fala com Maria vai falar o seguinte: olha, o mesmo Deus que fala com Maria que ela daria à luz a um filho, vai falar que um outro grande milagre está acontecendo, algo mais sobrenatural está sendo realizado. Deus, ele vai surpreender Maria de tal maneira, e às vezes nós pegamos esse texto e nós não conseguimos deslumbrar, de que quando Deus olha para Maria e fala: olha, para que você entenda que é eu, que sou eu que estou falando com você, para que você compreenda que sou eu que estou palestrando com você, e que a minha palavra, que o próprio evangelho, que o evangelho da promessa, o evangelho do início, a promessa do início, feita lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 15 e 16, está se cumprindo por meio de você, por meio da sua vida. A tua prima também está grávida, e isso é coisa linda. Primeiro, Deus está revelando a Maria longe aonde ela está. Deus está trabalhando no campo da revelação na vida daquela mulher. Primeiro, Deus revela para ela que ela está grávida, ou seja, e o que ela vai conceber é do alto, é do céu, é lindo, é do próprio Deus. E segundo momento, Deus revela para o seu esposo, não bastando, não dando por suficiente. Agora Deus fala o seguinte: a sua prima, esposa do sumo sacerdote, ou esposa do sacerdote, também está sendo agraciada neste momento, e o que nela está, ou seja, há um tempo já está sobre ela, é aquele que vai preparar o caminho para o menino. E Deus começa a arquitetar o projeto, Deus começa a criar o plano, Deus começa a colocar em evidência na história aquilo que ele quer fazer, de forma que Maria se levanta e ela vai à casa da sua prima Isabel. E quando acontece, nós vemos o texto, nós lemos e vemos os meninos se testificarem, mas acontece algo lindo, Wanda. Quando Isabel vê Maria e Maria vê Isabel, o que o texto diz? Que os dois meninos pulam um no ventre do outro. E a primeira coisa acontece: Isabel levanta e fala que bendita é Maria entre as mulheres, porque carrega o Salvador. E eu fiquei perguntando, quem fala para Isabel que Maria está esperando o Salvador? Quem revela? Quem diz? Ninguém. Você está entendendo que o que Deus faz é tão lindo? Deus cuida de nossos mínimos detalhes. Às vezes nós, por não vermos Deus fazer, achamos que Deus não está fazendo. Por nós não vermos a ação de Deus, achamos que Deus nos abandonou. Por nós não entendermos da maneira que Deus age, nós pensamos que Deus não está agindo.
E Deus agora começa a levantar duas mulheres que são primas, que estão muito distantes, e que vai acontecer uma coisa linda. O Espírito vai descer sobre aquelas mulheres, os neném vão pular, e agora ela vai ter uma revelação tão linda de que o Messias está ali, de que o Salvador está ali, e Deus está mostrando para Maria: olha, eu curo esterilidade, eu começo a brotar frutos, eu começo a mudar história, eu começo a trabalhar aonde ninguém trabalha, eu começo a fazer o que ninguém faz, eu começo a agir aonde ninguém age. Você começa a entender que aonde o Salvador entra, a esterilidade sai, ou seja, aquilo que é infrutífero dá fruto. E aí nós começamos a entender hoje no âmbito espiritual que quando Deus entra na sua vida é para que você possa frutificar e para que o nome dele seja engrandecido sobre a tua vida, e ele vai cuidar de você de uma maneira tão linda que ele vai mostrar para você que ele está na tua vida, que ele está na tua casa, que ele está na tua família, que ele está cuidando do teu trabalho, que ele está cuidando do seu ministério, que ele está entrando sobre tudo aquilo que ele tem colocado sobre a sua vida, e que você não é infrutífero, pelo contrário, que você foi chamado para frutificar, e os seus frutos serão lembrados. Aquilo que ele colocou na sua mão será tão lindo que alguém vai olhar e vai falar: como pode Isabel já velha, Isabel já idosa, agora ter filho? E aí Deus está olhando e mostrando: olha, eu estou confundindo para mostrar que eu sou, eu estou confundindo para mostrar que eu tenho promessa, eu estou confundindo para mostrar que aquele que chama faz. E você entende que quanto tempo ela está dentro da casa buscando a promessa, quanto tempo ela está dentro da casa orando, quanto tempo ela está dentro da casa glorificando e pedindo a Deus que Deus a abençoasse. E às vezes, quantas das vezes nós estamos assim dentro da igreja? Saímos da nossa casa, entramos dentro da igreja, oramos, pedimos, falamos: Senhor, faz, e Deus não faz no momento que nós gostaríamos que Ele fizesse. E aí a gente pensa que Deus não quer fazer, ou que Deus não está nos ouvindo, ou que Deus está mudo, ou que Deus já não está mais fazendo. E Deus está olhando para você e está falando: estou preparando o cenário do seu milagre. Eu estou preparando o cenário daquilo que eu tenho para realizar na sua vida. Eu estou preparando aquilo que eu tenho para realizar. Você está dentro da minha casa e eu vou te surpreender. Você está me adorando e eu vou mostrar para você que eu trago à existência aquilo que não existe. Repare que quando Deus começa a fazer, algumas pessoas que estão dentro não entendem, algumas pessoas que estão dentro não compreendem. Ainda que sejam chamados, ainda que tenham uma obra, ainda que sejam pessoas de Deus, nem todo mundo vai compreender aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, o chamado que Deus tem e aquilo que Deus te revelou. Repare que quando Deus olha para Isabel e fala para ela que ela teria um filho, e ela conta isso para o seu esposo, repare que ele é sacerdote, ele é um homem que tem um conhecimento na palavra, mas ainda assim ele não acredita. Sabe o que eu aprendo com isso? Nem tudo que Deus fala conosco, as pessoas que estão do nosso lado vai acreditar. Existem projetos que Deus nos dá que só quem vai acreditar é quem recebe, só quem vai acreditar é aquele que Deus confia, só quem vai acreditar que vai acontecer é aquele que Deus colocou para fazer. E eu fiquei pensando, eu falei: Jesus, é verdade, eu estou construindo a igreja, enquanto as pessoas talvez já tenham passado por ali e pensado que não vai acontecer, ou que não vai sair, ou que o plano não vai acontecer mais. Eu falei para Deus: Deus, eu acredito no projeto que Tu colocou nas minhas mãos para fazer, ainda que alguém não creia, ainda que alguém não acredite, ainda que alguém pense que não vai sair do papel, eu entendo, Senhor, que se o Senhor colocou e no momento certo vai frutificar, no momento certo vai avançar, no momento certo o Senhor vai dar o crescimento. Da mesma maneira que Tu disseste a Isabel que iria acontecer e alguém não acreditou que isso iria acontecer, às vezes vai acontecer na tua vida. Deus já falou que tem uma obra, Deus já falou que tem um projeto, Deus já falou que tem uma história e alguém não acredita, mas eu louvo ao Senhor, eu louvo a Deus, como eu falei para os irmãos, que Deus ainda levanta profetas, Deus ainda levanta homens que acredita que Ele não fica em silêncio, que acredita que a palavra dele é verdadeira, que acredita que aquilo que Ele disse vai a cumprir, que
vai se realizar. Onde está escrito isso, pastor? Capítulo de número 2, versículo de número 25. Você vai ver um homem chamado Simeão, e Simeão vai dizer o seguinte: que Deus já havia falado que ele não iria morrer sem que antes viesse a ver o Messias. Repare o seguinte: se Simeão levanta e fala que ele não iria morrer antes que viesse a ver o Messias, significa que ele já havia tido uma idade. Ele participou de uma parte do período que nós chamamos de interbíblico, em que falamos que Deus parou de falar com os profetas. Porque para ele falar isso, ele ainda está ali. E ele já tinha uma boa idade. Mais ou menos, alguns estudiosos vão dizer que ele tem mais ou menos 65 anos. Significando que agora ele já tem uma idade. E ele já viveu muita coisa. E agora, no capítulo 25, 26 e 27, a Bíblia nos diz que ele entra no templo. E quem está lá no templo? Jesus, a criança. E quando ele vê a criança, o Espírito Santo de Deus revela para ele que era o Messias que estava na frente dele. E ele começa a louvar a Deus e falar: agora eu posso ir, Pai. Agora eu posso partir, Senhor. Agora eu posso ir porque as promessas, aquilo que o Senhor me prometeu se cumpriu. Aquilo que o Senhor disse está sendo feito aqui. Aquilo que o Senhor falou para mim, que eu não partiria sem que antes visse a face do Messias sobre a terra, está se cumprindo na minha vida. E eu tomo isso como uma verdade para nós. Aí a gente entende que quando Deus fala, que quando é o Senhor quem realiza, que quando é o Senhor quem promete, Ele cumpre. Às vezes existem promessas que não foi dita por Deus. Algum homem levantou e disse: olha, Deus disse. Quantas pessoas, e a própria palavra de Deus diz: ai do homem que diz que Deus disse, sem que Deus dissesse nada, sem que Deus pronunciasse nada, dizendo e pronunciando o nome do Senhor em vão. Quantas pessoas estão morrendo sem que as promessas se cumpram, porque as promessas não foram cumpridas, ou não foram ditas ou preditas pelo próprio Deus. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Se foi Deus que te prometeu, ele vai cumprir. Se foi Deus que te prometeu, ele vai realizar. Se foi Deus que te prometeu, você vai ver as promessas do Pai se cumprindo sobre a sua vida. O Espírito vai se cumprir de realizar aquilo que Deus prometeu sobre a sua vida. Mesmo que doa, mesmo que seja difícil, mesmo que as coisas não aconteçam da maneira que você planejou, Deus vai realizar sobre a sua vida o seu querer. Existe ainda uma segunda mulher. Deus, ele poderia falar só com o homem, mas ele fala: eu vou fazer diferente. Eu vou falar tanto com o homem quanto com uma mulher, para mostrar que eu sou Deus. Versículo de número 35 e 36. Eu vou ler com vocês. 35, capítulo 2, versículo 35 e 36. Vou ler do 35. Sim, e uma espada transpassada também a tua própria alma, para que os pensamentos de muitos corações possam ser revelados. E estava Liana, profetiza, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era de idade avançada e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. Ela, viúva, quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo dia e noite a Deus com jejuns e orações. Vendo ela naquele momento, também deu graças ao Senhor e falava dele a todos os que aguardavam a redenção de Jerusalém, havendo concluído todas as coisas segundo a lei do Senhor. Eles voltaram a Galiléia, para a sua própria cidade Nazaré. Repare que quando ela vê, ela reconhece. Deus olha e fala assim: é ele. E não era novinha, mas o que ela era? Qual era a função dela? Profeta. Peraí, Deus não parou de falar? Deus não para de falar, querido.
Deus não para de conduzir a história. Foi como eu disse, Deus pode até ter deixado de usar profetas literários, mas ainda existiam homens que estavam cheios do Espírito, ainda existiam mulheres que estavam cheios do Espírito. Da mesma maneira que Deus mantém a sua promessa, da mesma maneira que Deus falou que vai fazer aquilo que Deus te prometeu, Deus não esqueceu, não caiu no esquecimento, não está de lado. Deus está conduzindo, ainda que o tempo passe. Se foi Ele que prometeu, os teus olhos verão, você irá glorificar o nome dEle, Ele manifestará sobre você a sua graça, e o nome dEle será engrandecido sobre a tua vida. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é fiel para se realizar. Aquele que prometeu é fiel para fazer. Aquela mulher já era idosa, já era velha, mas ela estava firme nas promessas. Quantas vezes o tempo nos faz esfriar naquilo que Deus tem nas nossas vidas, porque vivemos uma sociedade imediatista. Somos imediatistas. Pensamos, projetamos e queremos que aconteça, e esquecemos que tudo tem um tempo. Todas as mulheres, para ter um filho, precisam de um tempo de 12 meses até que essa criança esteja pronta para nascer. Alguns são aquelas crianças que esperam um pouco menos, de 8 meses ou 7 meses, mas o normal são 12 meses para se nascer. 9 meses, desculpa, ó, glória a Deus. 12 meses é um mês, é verdade. Ó, um ano para ter uma criança, viu? Vocês estão ligados. Mas mesmo assim, 9 meses para se nascer. E olha quanto tempo, não é pouco tempo não. 9 meses carregando neném. Pesa, não pesa? Pesa ou não pesa? É fácil? Não. Tem jogo? Tem vontade de comer coisa que não... Tem gente que tem vontade de comer tijolo, tem outro que tem vontade de comer barro, tem outro que... Tem mulher que só dá desejo doido, né? Só dá desejo de comer. Aí acorda no meio da noite, pede pro marido. Eu já falei pra minha esposa, se ela fizesse isso, ela tá lascada aqui. Não me acorda de noite não, vai dar pensol, vai dar tudo, porque de noite é prova pro pastor, né? É prova, é prova. Mas é assim. Oi? Se eu acordasse... Vai acordar, não. Você vai ficar tão esperto, vai ficar tão esperto. Ia acordar? Eu creio, amém. Até porque mulher grávida é um negócio muito chato. Oi? Mulher grávida é um negócio muito chato. Oh, Jesus, tá vendo? Isso quer dizer, mas você para de acreditar na promessa? Não. Você para de acreditar no projeto? Não. Pelo contrário, você cria mais ansiedade para receber aquilo que Deus te... Quanto tempo você está gerando o projeto de Deus na sua vida? Será que você já desistiu? Será que o tempo está deixando, está fazendo com que você desista daquilo que Deus te prometeu? Você entende que às vezes Deus está gerando, Deus está maturando, Deus está fazendo crescer com saúde, porque se vir agora, vai morrer. Se vir agora, não vai nascer da maneira que Deus gostaria que viesse. Não vai frutificar, não vai crescer com saúde da maneira que Deus gostaria que crescesse. E aí Deus olha e fala: vou preparar o menino, vou preparar o projeto, vou preparar a promessa, porque quando você receber, você vai cuidar com carinho, você vai cuidar com amor, você vai ter zelo, porque você sabe que demorou para vir. O preço foi grande para ser gerado, o preço foi grande para poder chegar até ali. Então você vai tratar com todo carinho, com todo... Sabe por que tem gente que não dá valor? Porque recebeu de forma prematura e não consegue mensurar aquilo que Deus fez, não consegue ver os milagres que Deus realizou para receber a promessa, para receber a bênção, para receber a vitória. E aí a gente começa a tratar de qualquer jeito, a tratar de qualquer maneira. Mas quando a gente entende o preço que foi pago para podermos receber aquilo que Ele nos deu, a gente fala: peraí, eu preciso cuidar com carinho, eu preciso zelar, eu preciso tratar com cuidado, porque para conceber esse milagre teve choro, para conceber esse milagre teve preço, para conceber esse milagre teve momentos de perca de sono, para conceber esse milagre eu tive que deixar o sangue literalmente, eu tive que buscar a Ele intensamente, e por isso eu sou grato a Ele, e eu não posso deixar
de glorificá-lo, porque o milagre que Ele fez na minha vida é grande, aquilo que Ele gerou na minha vida é poderoso. A Bíblia nos ensina que aquele que é fiel para realizar em nossas vidas infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Ele é fiel para realizar. Isso não significa que não vai demandar tempo e que isso não vai nos demandar um preço, mas acredite de que aquele que chamou é fiel para fazer. Aquele que chamou é fiel para realizar. Guarde isso. O que chamou é fiel para fazer, o que chamou é fiel para realizar, o que chamou é fiel para executar. Ele tem promessa, o Espírito Santo de Deus está gerando os seus sonhos, está gerando os projetos da sua vida, está cuidando da tua casa, está cuidando da sua família, está cuidando do seu ministério. Não pare, não desista, não desanime, não olhe para a esquerda nem direita, mas continue olhando para o autor e consumador da sua fé. A palavra é persevere, vá adiante, avance, continue firme. Eu fico olhando para Maria, se ela para, mesmo com um anjo dizendo para ela, hoje Deus usa em profecia, Deus usa em revelação, Deus usa em visão, Deus usa em tudo, sonho, Deus usa na palavra, e daqui a 5 minutos o camarada se desvia, daqui a 10 minutos a moça larga a presença de Deus. Deus só falou com Maria uma vez por meio de anjo e só confirmou com a sua prima, e ela entendeu que era Deus. Sabe o que nos está faltando nas nossas vidas? Confiança daquele que nos chamou e acreditar que aquele que chamou, que aquele que escolheu, que aquele que projetou o projeto, o sonho, Ele é fiel para cumprir e Ele está cuidando. Ele está cuidando. Se Ele prometeu, saiba que Ele está cuidando, está zelando de você de forma exponencial. Vamos ficar de pé. Hoje eu não vou falar, hoje eu não vou passar. Não, pode chegar, Vinícius. Vamos orar. Senhor, está aqui os teus servos, ó Deus amado, que ouviram esta palavra da mesma maneira que tu chama e escolhe Maria para cumprir na vida dela um grande propósito, um grande